uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 42 em diante. Mateus 24, verso 42. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse aquilo, hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou os outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração: meu Senhor demora a voltar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele infligirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, mais uma vez eu me coloco à tua inteira disposição para pregar a tua palavra nessa manhã. Eu suplico para ser teu canal de comunicação nesta manhã, aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Usa a minha vida, usa os meus sentidos para pregar a tua palavra, para pregar as boas novas, para ensinar e para orientar o teu povo. Também na plataforma do YouTube, do Rumble e todas as plataformas onde a Remanescente ali prega o Evangelho, que eu esteja, Pai Santo, sendo usado pelo teu Espírito Santo para levar avante a pregação da palavra de Deus. Santo Espírito, eu te invoco neste momento, pois sem ti nada sou. Santo Espírito, eu te clamo neste momento que essa palavra, ao entrar pelos olhos, pelos ouvidos, possa produzir, Pai Santo, a reação e cumprir o teu propósito, que é a salvação. Possa curar as enfermidades, possa promover o arrebentar dos grilhões, de tudo que aprisiona, de tudo que mantém preso neste mundo. Pois a tua vinda é próxima. Em nome do Senhor Jesus, liberta por meio da verdade do teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Neste momento, afugenta, afasta as enfermidades, afasta, afugenta a incredulidade, a mentira, o engodo, as falácias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te invocamos, Senhor Jesus, pois cremos nas tuas promessas, cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, ressuscita em nós, Pai Santo, a cada dia, revigora o nosso ser, para andarmos na tua presença, crentes que a tua vinda se aproxima, e breve estaremos contigo, Senhor Jesus, para sempre. Te glorificamos nessa manhã, Senhor Jesus, te suplicamos, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, pelo mover do Espírito Divino. Glórias ao Deus Altíssimo, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Santo Espírito. Amém. Vemos a cada dia o cumprimento das profecias. Sinais no céu, sinais na terra, sinais na fauna, na natureza. A palavra de Deus vem se cumprindo. Estamos diante agora do desafio de ver que, como as nossas instituições, como vermos que a indústria do entretenimento assim propaga as suas mentiras, os seus engodos, e dissemina um espírito de incredulidade na vida das pessoas, ao ponto de zombarem da palavra de Deus. Para aqueles pequeninos que recebem o Espírito Santo, recebem essas verdades, estes vão sendo preparados, moldados e adequados pelo poder do Espírito Santo para fazerem parte do reino eterno. Mas, como eu disse, o mundo que foi ocupado pelos agentes de Satanás zomba dessa palavra, zomba das promessas, zomba do cumprimento das profecias, e por isso já estão derrotados. A palavra de Deus já nos expõe de forma explícita que estes já estão condenados, porque
que estão aprisionados pelas coisas desse mundo, escravizados pelos vícios, escravizados por toda forma de entretenimento, querendo assim, desejando assim, permanecer na mentira e morar, enfim, com o pai da mentira, Satanás. Mas nós somos daqueles que queremos a verdade, nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E não existe salvação fora dele, não existe salvação, não existe eternidade se não for com Cristo Jesus, a não ser a morte eterna para aqueles que rejeitam esta verdade. Vemos que o Senhor Jesus Cristo não deixou os seus discípulos desorientados no que diz respeito às coisas que haverão de vir, das coisas que haveriam de acontecer. O Senhor Jesus Cristo preparou em especial os seus discípulos, pois eles eram os proclamadores, os patriarcas, os fundadores da igreja, e eles deveriam ter na ponta da língua, pelo poder do Espírito Santo, a mensagem que de certa forma traria advertências, orientaria o povo de Deus a se manterem de forma preventiva, de certa forma perseverantes na palavra de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, para não sofrerem o juízo da separação eterna. Nesse capítulo 24 é maravilhoso observarmos hoje aqui do futuro para o passado e vermos o cumprimento de grande parte dessa profecia. Ela se relaciona com a profecia de Daniel, capítulo 9, a chamada profecia das 70 semanas. Destas 70 semanas proféticas, praticamente 69 semanas já se cumpriram, pois ela começa ali desde o edito de libertação de Ciro para que os judeus retornassem para Jerusalém, reconstruíssem os muros, reconstruísse a cidade, reconstruísse o templo. E as 70 semanas, em especial as 69 semanas, elas partem ali daquele edito de libertação, cumprindo Isaías 45, até a crucificação. Falta-se cumprir a chamada 70 semana, a 70ª semana. E dentro desses 483 anos, pois cada ano profético, cada dia da semana é um ano profético, cada dia da semana tem 7 dias, 7 vezes 7 igual a 49, 49 são 70 semanas proféticas, são 490 anos, ou seja, 49 dias de semana são 70 anos proféticos. Desses 70 anos proféticos, 483 anos, 69 semanas já se cumpriram. É um pouco complicado quando falamos em números e matemáticas, as pessoas ficam tanto que confusas, mas em resumo é isso. Desses 490 anos proféticos, 483 anos já se cumpriram de forma impecável. Jerusalém foi restaurada com Neemias, o templo foi erigido no período de Zorobabel, no ano 516, tudo conforme o Senhor profetizou. Em resumo é isso. Mas algo interessante é que este templo de Zorobabel foi construído e o Senhor Jesus Cristo subiu para uma semana de festas ali, no período em que ele assim trouxe a interpretação dessa profecia, e ele revelou, pois o templo trazia muita admiração não só para todos que subiam para festejar as grandes festividades, pães asmos, festa, Páscoa, primícias e Pentecostes, trazia muita admiração para aqueles que eram adeptos do judaísmo. Em especial os escribas, os fariseus, eram veneradores do templo. E o Senhor Jesus Cristo disse que ali estava aquele que é maior que o templo. Ele disse que não sobraria pedra sobre pedra no início do capítulo 24. E essa profecia se cumpre de forma impecável, pois no ano 66 da era cristã, praticamente 30 anos após essa profecia ser entregue pelo Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24, ela teve o seu cumprimento. As forças de Vespasiano, do Império Romano, tentando deter ali uma rebelião, um motim causado pelos zelotes e os políticos saduceus e fariseus, causou uma terrível guerra civil, e dessa forma o Império Romano foi incumbido, Vespasiano foi incumbido de estar detendo essa rebelião.
E essa rebelião durou, aquilo que profetizou Daniel, 1260 dias. Durante 3 anos e meio, as forças romanas ali vieram para deter essa rebelião, acabar com o motim. Vespasiano não chegou nem a concluir a obra, pois num determinado período de tempo, Nero morreu e ele teve que ir para Roma para assumir o trono do Império Romano, e ele incumbiu o seu filho Tito para estar dando cabo, realizando efetivamente ali o fim do motim. E é interessante que quando o general Tito, filho de Vespasiano, entrou em Jerusalém, se cumpriu de forma impecável, pois ele falou: não vamos gastar muita energia para destruir os judeus. Basta nós atentarmos para os urubus e os abutres que estavam rodeando a cidade. Imagine, durante 3 anos e meio, nada entrava na cidade, o povo estava ali, protegido por trás das muralhas de Jerusalém. E vemos que, sem comida, sem água, muitos comeram seus próprios filhos, sem contar a guerra civil que existia lá dentro. Os zelotes revolucionários estavam em guerra com os soldados judeus, e foi algo terrível. Como disse o historiador Flávio José, os 24.000 soldados judeus lutaram bravamente, mas não puderam deter o avanço romano. E quando o povo já estava definhado, muitos morreram de fome, as carcaças, os cadáveres espalhados na rua, sangue espalhado pelas ruas. Ali entrou vitorioso e imponente o exército de Tito, romano, e conquistou Jerusalém. E para cumprir a profecia, como está dito pelo Mestre, o Senhor Jesus, eles entraram dentro daquele imponente templo feito de pedras de mármore polido, uma coisa lindíssima, uma das grandes construções arquitetônicas da Idade Antiga. Ele construiu grandes andaimes, porque existiam placas de ouro puro que revestiam algumas partes do templo, em especial as partes do lugar santo, do lugar santíssimo. E os olhos dos generais romanos vislumbraram em cifrões, observando aquela riqueza toda. Ele construiu andaimes, e esses andaimes ali eles colocaram grandes tochas e queimaram o teto do templo, queimaram as paredes, e o ouro derreteu, e eles ali pilharam toda a riqueza do templo. E o ouro que estava impregnado entre as pedras, eles também deslocaram as pedras, cumprindo de forma impecável o que o Senhor Jesus Cristo falou: não sobrará aqui pedra sobre pedra. As pedras foram retiradas e o ouro foi todo coletado, e a casa de Deus foi destruída. Por que a casa de Deus foi destruída? Porque a glória, o Shochan, a glória de Deus, saiu da casa do Senhor. Por que a glória de Deus saiu da casa do Senhor? A presença de Deus saiu da casa do Senhor pela apostasia, abandono das coisas de Deus, abandono das virtudes do caráter que Deus deseja para com o seu povo. Você se lembra da purificação que o Senhor Jesus realizou dentro do templo? Né? Nós vemos que existia uma atividade de cambistas ali, vendendo um cordeiro, um carneiro por 5, 6 vezes o valor de um carneiro, em especial em dias de festas, pois muitos judeus convertidos, gentios convertidos ao judaísmo, vinham de longe para oferecer sacrifícios, vinham ali nas festas comprar um cordeiro pascual, e eles pagavam extremamente caro por um cordeiro, tinham que fazer a transferência nas casas de câmbio que eram no templo, trocar a moeda gentílica por uma moeda ali da região, e a moeda era muito mais cara, igual a atividade de cambistas que nós vemos nas finais de campeonato nos dias de hoje. Cobravam 5 vezes mais. E o sumo sacerdote, o principal responsável por todas essas atividades, deveria exortar, corrigir e prendê-los. Não, ele obtinha muito lucro. Ele e toda a casta de saduceus e fariseus ganhavam dinheiro com essas atividades ilícitas. O Senhor fez 2 purificações. Na terceira não teve mais chance. O templo, a casa do Senhor, foi destruída. O Senhor fez 2 purificações no início do seu ministério e no final do seu ministério. Veja que em 3 anos o povo não se arrependeu. O Senhor Jesus procurou fruto na figueira e não encontrou fruto para saciar sua fome. Nós somos como árvores frutíferas, temos que estar desempenhando frutos. Se você não desempenhar, desabrochar frutos pela obra do Espírito Santo no seu caráter, você será cortado e vai ser lançado no fogo.
João Batista começou essa mensagem: eis que o machado já foi colocado à raiz da árvore. É algo interessante que essa mesma casta que eliminou, calou a boca de João Batista, ameaçava destruí-lo, é a mesma casta que cooperou, que conspirou para a morte e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Veja que o sistema religioso está corrompido, porque os agentes da serpente se infiltraram no templo por meio dos saduceus. Os agentes do diabo, os agentes progressistas, liberais progressistas, já entraram dentro da igreja e já corromperam grande parte. Grande parte dos seguidores desses agentes da serpente vão ser condenados com os mesmos. Alguns deles, desses líderes, falam claramente: eu não sou evangélico, eu não quero saber dessa coisa, eu não quero saber de marcha para Jesus. Não vai na marcha para Jesus, porque se for para a marcha para Jesus, vai cair endemoniado lá, né? São líderes que dizem que não são mais evangélicos. Eu continuo cristão evangélico, eu estou alinhado com o Senhor Jesus Cristo. Então está cheio de agente infiltrado. Imagine que o Senhor Jesus Cristo fez questão de citar nesse capítulo 24 os acontecimentos vindouros, e de certa forma entendemos, quando nos aprofundamos no texto, que algo semelhante ao que aconteceu entre o ano 66, nos 3 anos e meio ali, entre o ano 66 e o ano 70, haveria de se abranger, de se estender de forma mais terrível nos últimos dias. Muitos pensavam que a profecia de Daniel, capítulo 9, já tinha se cumprido quando Antíoco Epifânio, sírio, invadiu, e durante 3 anos e meio ali, a família dos Macabeus conseguiram expulsar os gregos, né? Aqui no capítulo 24, 15, fala de uma abominação assoladora. Vemos que quando Antíoco Epifânio tentou corromper o judaísmo, destruir o povo de Deus, ele colocou uma imagem de Zeus, uma abominação, o deus pagão dos gregos, lá no lugar do templo. Sacrificou porcos, né, em oferenda aos seus deuses pagãos. Algo semelhante, Vespasiano e Tito também fizeram dessa forma. Ofereceram sacrifícios a Zeus, Júpiter, o deus pagão. Sacrificaram animais impuros para constranger, para humilhar os judeus. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo aponta mais para frente. Como eu falei, se nos aprofundarmos nesse texto, algo maior há de ser feito. Ficamos apreensivos com relação a essa profecia, pois a abominação foi colocada dentro do templo. Quando vemos o desejo e o anseio desses judeus que nos dias de hoje anseiam em construir o templo, nós ficamos apreensivos. Se esse templo vai ser construído, nós temos que ficar atentos. Veja que o Senhor Jesus Cristo fala no capítulo 24, verso 15, quando virdes, a igreja primitiva lá daquela época viu a abominação, a imagem que Deus abomina ser colocada no templo, os sacrifícios em adoração a esses demônios, o povo de Deus viu. E nos dias de hoje, você tem visto abominações serem colocadas dentro da igreja? Paulo fala que um dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo é a terrível apostasia. Veja quanta atividade espúria, quanta atividade ilícita, veja quantos ídolos, veja quantos querem ser ídolos sendo colocados dentro da igreja. Vejam as estratégias que estão sendo utilizadas pela igreja, que se diz cristãs nos dias de hoje. Estamos vivendo algo que se assemelha a isso que o Senhor Jesus Cristo já disse e se cumpriu. A casa do Senhor será a primeira. Pedro disse isso lá na sua epístola. Há de primeiro se começar a prova de fogo pela casa do Senhor. Por que começa pela casa do Senhor? Para separar o justo do injusto, o que serve a Deus daquele que não serve a Deus. Será que Deus se alegra com templos imponentes? Será que Deus se alegra com tanta riqueza, tanta conquista, em detrimento de um caráter verdadeiro? Não quero entrar em debate aqui, pois uma coisa é certa, né? Paulo disse, uns pregam por amor, outros pregam por inveja, outros pregam por dinheiro. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Uma coisa é bem certa, o Senhor Jesus virá como juiz dos pastores, 1 Pedro capítulo 5, para julgar os pastores.
para julgar os bispos, para julgar os filhos de Deus, para separar aqueles que vão reinar com Ele eternamente e os que serão queimados, serão expulsos. Como eu disse, essas profecias são um tanto que semelhantes, e o Senhor Jesus Cristo disse que a profecia de Joel, a profecia de Daniel ainda não estava concluída. Ela se estenderia por um tempo mais à frente, e ele correlata diversos sinais que estão, de certa forma, antecipando, orientando o povo de Deus para o grande evento da sua vinda. Sinais nos céus. Quando observamos de 2015 para cá, quantas luas de sangue, quantas luas gigantes ocorreram, fenômenos dos céus, eclipses solares, eclipses lunares ocorreram, terremotos, tremores de terra, como ele disse aqui, são semelhantes à observação das dores de parto. Temos algumas mamães aqui que já tiveram experiência de ter filhos, né? Quem é papai sabe muito bem quando observa a sua mulher quando está para dar à luz, né? Ou seja, os sinais de contração vão aumentando, vai diminuindo o espaço de tempo que de certa forma que vai indicar o nascimento do bebê. Ou seja, as contrações vão diminuindo de tempo, e quando diminuem ali ocorre o momento exato, o momento da criança nascer. Então esses sinais nos céus, terremotos, vendavais, tsunamis, sinais no sol, na lua, todos esses sinais, todos esses cataclismos são indicadores, são dores de parto para que ocorra o dia do Senhor. São uma prévia para o dia terrível do Senhor. Diante desses sinais, não dá tempo de nós trabalharmos todo o capítulo, mas vamos, como filhos de Deus, atentos a esses sinais, atentos à apostasia, atento a tudo aquilo que o Senhor nos orientou como sinais que marcam a sua vinda. Vamos estar nos preparando como servos de Deus. Veja que ele falou no verso 24, 42, portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ciente de que o Senhor falou de tantos sinais, eu imagino os apóstolos ali. Eu digo isso porque eu sou historiador e eu gosto de investigar o fato. Quem está correlacionado com o fato, quem está nos bastidores influenciando o fato. Quem é que não fica curioso para saber das coisas ocultas, das coisas que estão sendo tramadas de forma oculta? Eu sou um amante da verdade, eu busco a verdade e eu gosto de transmitir a verdade. Eu odeio, detesto ficar na mentira, sendo engodado por discurso de mentira. Eu gosto de verdade. E você descobre quando é verdade quando o tempo passa. A verdade sempre vem à tona. A verdade sempre prevalece. A verdade vencerá, e conhecereis a verdade vos libertará. Veja que os discípulos estão ali, falando quando vai ser a hora, quando vai ser o dia. Jesus Cristo cessa a conversa dizendo, nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos. Os anjos estão preparados para estar efetuando o grande dia. Ao soar de trombeta, voz de arcanjo, os anjos estão aguardando o dia de cumprirem a vontade do Senhor, né? O Filho do Homem na terra trouxe várias revelações. Dá-se a entender que ele tem todo o poder para cumprir a vontade do Pai, pois ele será exaltado na sua gloriosa vinda como aquele que vai herdar o reino. Ele pagou o preço de sangue por esta terra e ele é o herdeiro de todas as coisas, como diz a carta de Paulo aos Colossenses. O Senhor Jesus Cristo sabe, mas ele não disse, ele cessou a conversa. Mas ele disse, né? Ele disse aqui no capítulo 24, e ele fala dos anjos, no verso 31, dos anjos sendo incumbidos de estarem fazendo a coleta, resgatando os seus filhos para fazer parte do seu reino. Como eu quero, no grande dia, ser coletado por esses anjos para fazer parte do seu reino eterno. Então, o dia e a hora não se sabe, nós temos que estar a cada dia, a cada instante, vivendo a nossa vida como se fosse agora a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja, eu tenho até uma certa admiração
que algumas pessoas buscam por meio de cálculos, muitos neopentecostais aí, amantes da cultura judaica, ficam analisando as festas, eles ficam analisando as festividades e incrementando em sua época, fazendo analogias históricas, pontes históricas com os acontecimentos, e ficam ali atentos, né, com a vinda do Senhor. Por que fazem isso? Porque verdadeiramente o Senhor, Deus, Ele cumpriu suas profecias nos dias de festa. O Senhor Jesus Cristo foi sacrificado numa festa de Páscoa, uma festa de pães asmos de Páscoa, ressuscitou numa festa de primícias, derramou do seu Santo Espírito numa festa de Pentecostes, salvou Israel em períodos de festa, guerra dos 6 dias, guerra do Yom Kippur, consolidando profecias que até estão, de certa forma, descritas aqui. A figueira voltou a florescer em 15 de maio de 1948, os judeus dispersos nos 4 cantos da terra, em especial aqueles que fugiam do nazismo, os foragidos do nazismo, voltaram para a terra amada, cumprindo a profecia de Isaías 60. Voltaram para casa, voltaram para a terra demarcada pelo patriarca Abraão. Temos que estar atentos, são sinais. Veja o cumprimento das profecias nos dias de hoje. Veja no verso 43, mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ciente do mundo violento que estamos vivendo hoje, isso é uma coisa bem clara aqui no Brasil, os bandidos e alguns grupos subversivos têm mais direito do que você. Tem muito mais direito que você, que vive uma vida normal e paga imposto. Você paga imposto e tem menos direitos do que muitas pessoas subversivas, porque o sistema está corrompido pelos agentes do diabo que estão dentro das nossas instituições. Veja o alerta: todo homem precavido estaria assim, com uma arma, munido de arma, munidos de instrumentos de segurança. Ele estaria ali se precavendo. Se ele sabe a hora que o bandido vai atacar, ele ali se prepara com armas, com seguranças, com instrumentos para proteger a sua casa, proteger a sua herança. Imagine que você às vezes navega na internet, e você pode navegar porque você tem o que? Um firewall lá, ou seja, um sistema tecnológico que você protege a sua máquina, protege o seu computador para que os spyros lá, os vírus não entrem na sua máquina. Bem assim somos nós temos que tomar muito cuidado, porque na luta pela sobrevivência, na luta da convivência com as pessoas, né? Os agentes do diabo cruzam o nosso caminho, atacam os nossos ouvidos, atacam os nossos olhos e tentam nos perverter, arrancar do caminho. E o diabo sabe, se ele nos tirar do caminho, arrancar a verdade do nosso coração, nós não vamos desprender bons frutos, nossa comunhão vai ser quebrada. E assim como a praga de Balaão pegou no povo que desobedeceu e transgrediu a lei, bem assim os cristãos podem ficar no meio do caminho. O inimigo tenta sabotar o caminho do crente. O inimigo tenta sabotar o povo de Deus. Veja na época de Esther, né? Amã mandou construir uma forca, e ali, vendo que os judeus conseguiam sobreviver, diabo levanta o Amã: vou construir uma forca para matar o Mardoqueu e vou destruir os judeus em todas as províncias dominadas pelos persas. Interessante, tentou sabotar, tentou destruir o povo de Deus. Quem foi enforcado? Ele mesmo, na sua própria forca. Então o inimigo vai tentar fazer isso. Ele é um inimigo derrotado. Vou cantar a bola para você aqui, ó. Aquele que te persegue já está derrotado. Os demônios, os espíritos já estão derrotados. 1 Coríntios 6, nós, igreja de Cristo, vamos estar ao lado, à direita de Cristo, no tribunal de Cristo, junto com os apóstolos, junto com os patriarcas, julgando os anjos, julgando os demônios, julgando os inimigos da igreja. O Senhor Jesus Cristo, por meio do profeta, o apóstolo Paulo, já nos revelou essa verdade. Nós seremos juízes. Veja no verso 44, por isso ficai sempre preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Temos que ter a ciência e a certeza de que Cristo está nos nossos corações. Não da boca para fora, né? Porque falar que é cristão da boca para fora
Eu vi um criminoso de 9 dedos dizendo que não vai atacar a igreja. O criminoso de 9 dedos diz que não vai atacar a igreja. Já processou a Assembleia de Deus de Curitiba, 3 assembleias processadas pelo partido dele, e ele disse que não perseguirá a igreja, com a mãozinha fechada, assim, disse que ama a igreja, né? É o enganador, né? É aquele que quer enganar a igreja. Nós temos que tomar cuidado para não sermos contaminados com a mentira, com o engodo, e assim sofremos uma descaracterização. Temos que ter certeza de que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, habita em nossos corações por meio do Espírito Santo. E como confirmamos isso? João nos explica. Quando amamos obedecer a sua palavra. Quando amamos a sua palavra e desempenhamos fé por meio da sua palavra. Quando as pessoas olham para nós na rua e lavar os crentes. Como diz lá no Rio de Janeiro, lavar os Bíblia. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi esse bairro onde eu moro antes. E às vezes eu passava de carro ali na Avenida Sapopemba, no horário de entre 6 às 7 horas da noite, 6h30, aquele monte de crente com Bíblia, os pais, com as famílias, que tudo indo para a igreja, tudo indo para o culto, né? Eu me alegrava o coração de ver como existem regiões onde tem uma quantidade grande de cristãos, de irmãos de diversas denominações. É o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter no nosso coração a presença de Deus. E a presença de Deus nos leva a praticar boas obras. Somos feitura sua, em Cristo Jesus, para as boas obras. Paulo, na carta aos Efésios, nos diz isso. Quando servimos, quando nos alegramos, na tribulação, na fome, na angústia, nós pregamos a palavra, testificamos que Jesus habita em nós, perdoamos, agimos com amor. É um sinal para nós mesmos, para confirmar que nós somos participantes das aflições do Senhor Jesus Cristo. Veja no verso 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhe dar alimento no tempo certo. O Senhor soberanamente preparou os seus apóstolos. O Senhor preparou primeiramente Abraão, sai da tua casa, por meio de toda a desventura, aliás, as aventuras de Abraão, demarcando a terra da promessa. E de noite, na construção, olha para as estrelas do céu. Quando estiver peregrinando de dia, conta os grãos de areia. É possível contar, Abraão? Não. Está sendo construído em você um projeto de salvação. Projeto esse que se consolida na obra do Senhor Jesus Cristo e também sobre a vida do apóstolo Paulo. Imaginem os sofrimentos, né? Imagine se esses 3 heróis não tivessem atendido ao chamado de Deus. Como nós estaremos hoje, sem referenciais, sem sentidos para a vida. Temos que olhar para esses homens que obedeceram a Deus nas lutas e nas dificuldades e nos fortificarmos, porque se nós somos amigos do Deus de Abraão, como Abraão foi amigo